Graças a Deus. Amada igreja, boa noite. Paz seja convosco, amém, queridos? Podeis tomar o vosso assento. Graças a Deus, que bom retornarmos, né, para casa, e ainda mais quando nós somos amados. Eu quero falar um pouco daquilo que eu vivi esses dias na viagem ali em New Quem. Foi um tempo muito precioso. Deus, ele tem mostrado muita bondade e a misericórdia dele para com a minha vida em todos os níveis. Mas antes eu quero também saudar a todos os nossos amigos. Está aqui o missionário Ronald, a esposa, Deus abençoe sua vida. Netaltel, que eu conheci ali na Escola do Clamor, lá de Sete Lagoas, está com a família dele. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo, né? Todos vocês que nos visitam nessa noite, o evangelista Geraldo, mas a Adriana família está ministrando na Assembleia de Deus. Ainda falta de alguns irmãos, mas é bom, amados, estarmos em casa. Deus abençoe vocês. Pelo culto, né, de domingo passado, eu estive acompanhando, consegui ver algumas coisas. Nós saímos de lá no domingo 6 horas da manhã, chegamos em Pelotas na segunda-feira 18 horas, foram 2.000 quilômetros sem parar. Fala que a minha coluna está ardendo, irmãos, até hoje. Eu sinto assim, como se estivesse transpassando uma espada na minha coluna, mas cada minuto valeu muito a pena. Cada minuto valeu muito a pena, mediante aquilo que eu vivi naquele lugar. Porque, na verdade, essas viagens têm sido uma construção. São praticamente 2 anos, né, que nós estamos nesse movimento. 2 anos aí que nós estamos conectados à Igreja Fogo para as Nações, com o apóstolo. Então tem sido várias viagens, mas cada viagem dessa tem sido, estou construindo fundamentos, e está sendo uma construção para aquilo que Deus vai fazer nesta casa e na nossa cidade. Então essa escola, ela me marcou em muitos níveis. É uma escola diferente um pouco dos submergidos, porque cada escola tem a sua identidade, correto? Né? Deus é um Deus de uma multiforme graça. Então Deus, ele trabalha com cada um de uma maneira muito especial e muito diferente. Então há vários níveis de unção, de revelação. Então cada escola tem a sua particularidade, e o EP tem a sua identidade, e o EP tem a sua particularidade. Então foram 5 dias, é uma escola que acontece durante 5 dias, e são ministrações na parte da manhã, ministrações na parte da tarde, ministrações na parte da noite. Eles acabavam ali umas 23 horas, 22 horas, e então as coisas foram sendo construídas naquela escola. Então Deus tem nos dado muitas ferramentas. E depois eu quero passar para vocês, vou estar passando ali alguns vídeos. Como eu falei, Deus tem me cercado de uma maneira assim sobrenatural, e você vê a bondade e a misericórdia do Senhor. Porque na verdade a escola aconteceu ali na Argentina, mas a equipe era de Honduras. Então a equipe que veio ministrar é uma equipe de Honduras, eles que ministram o EP, Estados Unidos, Chile, em várias nações. Então Deus, ele foi muito gracioso, né, com a minha pessoa, porque eu entendo isso, porque às vezes tem pessoas que não têm compreensão daquilo que nós estamos vivendo, e particularmente eu estou vivendo. Então para algumas pessoas, e até para as pessoas que me vê ali, igual eu tive em Pelotas 12 dias, cheguei, agora já estava em Pelotas de novo pregando lá. E às vezes as pessoas te olham para você assim: poxa, será que esse cara tem igreja, tem família e tal? Tem pessoa que não entende, irmãos.
Então, existem umas coisas muito pontual que Deus te marca, exatamente, não só para poder reativar a sua fé, alimentar a fé daqueles que estão junto com você, e ser também uma palavra para os incrédulos. Porque Tomé, ele precisou de colocar a mão aonde? No furo, para saber se realmente era Jesus. Então tem pessoas que só creem quando elas verem uma manifestação do sobrenatural. Então Deus tem me cercado por onde eu tenho passado. Deus tem me cercado com palavras. E Deus, no meio de, éramos uma companhia de 13 pessoas. Deus usou a profeta Nereia de Honduras, a matriarca da escola, para poder trazer uma palavra para esse vaso tão pequeno, irmãos. É muito forte. Então assim, não tem palavras para dimensionar o que Deus vai fazer nessa cidade. Na hora que eu fui pegar o certificado, eu estava em chamas. Eu dei um grito naquele lugar lá, falei: Belo Horizonte em chamas. Aí o Didier, que é o filho da Nereia, olhou para mim assim: Joe, é de BH? Eu: sim, sou de BH. Ele me disse: há 3 anos atrás, eu tive uma revelação com a cidade de Belo Horizonte. Nunca pisei na sua cidade, mas eu via brotando azeite da terra daquela cidade. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém lá de Honduras falar para você, há 3 anos atrás, na hora que ele vai me entregar um certificado de formatura, numa escola com mais de 300 pessoas, o único mineiro e da cidade de Belo Horizonte. Aí você me diz que é coincidência? Não, irmãos, é propósito. É propósito para aquilo que Deus vai fazer aqui nessa casa, para o que Deus vai fazer nessa cidade, no nosso estado, na nossa nação. E esse é o tempo que Deus está levantando essa geração. Faça favor, esposa, aqui. Daqui a pouco eu prego, irmãos. Esquenta a cabeça, não. Esse cara, você me viu quase 10 dias. Irmãos, das viagens, essa me deu assim. Eu tenho um problema comigo. Na quarta, eu preguei no apóstolo, na quinta-feira, mas na quarta-feira me deu uma ansiedade para vir embora. E quando me dá essa ansiedade, eu já não consigo dormir mais. Eu passo a noite literalmente em claro, durmo picado. Eu posso ficar 30 dias fora. Se eu sinto que o meu propósito já está sendo cumprido, e quando eu entendo que o meu propósito já acabou, é como desligasse aí me dá aquela vontade. E essa viagem me deu muita vontade. Na quarta-feira já estava muito querendo vir embora. E eu assisti o culto daqui, assisti a ministração do Bruno, porque na verdade só tinha voo para o dia 23, mesmo que eu cheguei voltamos no dia 21, no dia 20, mas eu só tinha voo no dia 23, não tinha como eu vir embora. E eu quero agradecer a Deus, irmãos, pela igreja, e principalmente pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, porque eu tenho uma esposa que ela entendeu o desenho de Deus para a minha vida. Se eu falar assim: Elisângela, vou ficar 40 dias fora, ela vai dizer assim: amor, vai e cumpre o seu propósito. Ela vai me abençoar. Ela entende aquilo que Deus nos chamou para poder fazer, porque na verdade eu não faço sozinho. Se eu estou lá, eu tenho intercessão dela e eu tenho intercessão de vocês. São 23 anos que nós caminhamos debaixo dessa mesma atmosfera, irmãos. O tempo que eu mais fiquei fora foram 21 dias.
Ou quando eu fui para o Peru, deu quase também 30 dias. E assim, debaixo de um espírito de direcionamento, confiança, lealdade, amor. E quando eu cheguei em casa, essa mulher estava bonita, irmãos. Ela preparou uma mesa, irmãos. Estava cansado. Preparou uma mesa, mas João Pedro, Caroline, uma mesa digna. Preparou um jantar maravilhoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é honra, irmãos. Tem pessoas que falam assim que você não ora para casar. Eu orei para casar e acertei o alvo. Eu acertei, irmãos. Para a glória do Senhor Jesus. 23 anos, marido de uma única mulher. E nós vamos ir até o final. Eu estou dizendo isso porque é o ministério conjunto. E eu louvo a Deus. Então vocês, essa igreja é uma igreja que ela é legitimidade. Nós temos autoridade para impartir uma bênção familiar sobre a sua vida. E eu louvo a Deus por isso. Por esse espírito, por essa sabedoria, por entender, né, aquilo que Deus tem feito, tanto ela como a Ana Caroline, como João Pedro. A nossa vida, desde os nossos 23 anos de idade, é uma vida de renúncia. Desde quando nós decidimos um dia entregar a nossa vida para o Senhor. Digo para você que não foi fácil. Passamos por muitas intempéries, mas eu digo que a cada minuto vale a pena. Então, para mim não tem nada maior e honroso do que você ter uma família aos pés da cruz, e você ter uma esposa que te acompanha em todos os níveis e entende aquilo que nós estamos vivendo nessa temporada. Eu amo os meus filhos, te amo, você é uma bênção. Amém. Deus é fiel, irmãos. Jovens, oram, porque a oração ela dá certo. Não se movam por carnalidade. Ela está aqui, ela sabe quantos amigos nossos começaram junto com nós. E é triste dizer, muitos desviaram, outros já estão em terceiro casamento. Não conseguiram, irmãos. A chamada, ela não é fácil. Mas quando Deus coloca pessoas que têm o mesmo espírito, o mesmo alvo, o mesmo sentimento, nós rompemos. E eu quero deixar o vídeo para depois. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui nessa noite. Abra comigo a Bíblia de vocês em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo do 1 ao 10. 2 Reis. Eu estou recuperando essa viagem, irmãos, mas Deus vai dar vitória. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vamos falar sobre o manto de Elias. Vamos falar sobre como nós alcançamos um nível de transferência. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. E sucedeu que quando o Senhor estava para levar a Elias um redemoinho ao céu, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, não te deixarei. Assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: faça-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de frente deles, de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, e a dobrou, e aferiu as águas, quais dividiram-se para os dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, transfere a porção do teu espírito sobre a minha vida. Eu quero nessa noite, quero que você recline a sua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui nós estamos, em cuja presença o Senhor se faz presente nesta noite. Pai, nós temos te adorado em meias canções, louvores. Agora fale conosco através da tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento da tua palavra nesta noite. Transmite a tua palavra ao nosso coração. Nós desejamos sermos ministrados por ti. Leva-nos a entendermos que essa temporada, Pai, é uma temporada de milagres e céus abertos. Seja uma noite de transferência, de porção dobrada para esta casa. Leva-nos um nível maior de dimensão e revelação. Fale conosco. Nós lhe pedimos. Ministra sobre os seus filhos. Imparte sobre os seus filhos. Tem liberdade nesta casa, Espírito Santo. Tem liberdade nesta casa. Se você tem sede, comece a orar. Sentado assim como você está. Ore em línguas. Fale com Ele do teu jeito. Deixa Ele ouvir tua voz, irmãos. Há águas que saram nesta casa. Há uma unção sobre esta casa. Labassore canto raso caio chocama. Soyarayando sei canto lobra santo cama. Dayamioni anasso biei coma mababassi ori ori. Soriema la santo rabacanto rama.
Soyama yo tomi canto marasoma nakama. Decomanaste. Deus te trouxe aqui para um despertar profético. Stoquinaros tomanai castoraba. O que tu portas, anaiomas tocanasta. O Pai quer te levar em uma outra dimensão, despertar algo em ti. Tu vem aqui essa noite e Ele te diz: haverá um despertar. Ele vai mudar algo em ti, filho. Tu carrega algo. Prepara-te para um novo tempo de mudança. Prepara-te para um outro nível. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Kamanaramassora Marabacá. Ore, ore em línguas, ore, ora, fale com Ele, clame pela presença dEle, deseja um nível maior de intimidade, faça como Eliseu, houve processos, houve etapas, há uma etapa, processos. Você deseja um nível maior de envergadura, de porção, há um processo, esse é o tempo. Deus está derramando algo maior para pessoas que desejam fluir em uma outra atmosfera. Aleluia, aleluia, graças a Deus, aleluia. Foi transmitido a Eliseu uma unção dobrada. Eliseu, ele passou por 4 estações. Quando Elias estava para ser tomado, retirado, porque Deus havia dito, a Elias que era para poder ungir e também separar Eliseu como profeta em seu lugar. E Elias, ele fala para Eliseu: fica aqui, porque eu preciso ir. E sempre que ele dizia para Eliseu dizia: não, meu senhor. As 4 estações que o profeta passava, Eliseu ia junto com Elias, porque ele estava desejando romper para um novo ciclo. Ele queria romper para uma outra temporada. Eu quero que você entenda algo. Quando Elias ele era um profeta, que foi levantado no tempo onde aquela nação ela estava passando por uma baixa espiritualidade. O povo estava dividido entre Baal e Deus. Então foi num cenário muito caótico que Deus levanta Elias, uma mensagem muito forte de restauração para aquela nação. E Elias, ele se deparou com o espírito de Jezabel, com o espírito de afronta. Jezabel, uma profetisa de Azera, filha de Etibaal. Quando Acabe ele faz aliança com Jezabel, ele traz consigo para aquela nação os seus deuses. Então os profetas de Baal
e os profetas de Azera, eles estavam em Israel. E foram levantados muitos ídolos, muitos altares a Baal, que era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Porque Elias, quando ele dá uma palavra, Elias fala que não haverá chuva, nem orvalho. Elias estava fazendo o quê? Mostrando para Jezabel que Baal não era o Deus da fertilidade. Ele dá uma palavra e segundo a sua palavra, o céu fecha. O nível de autoridade que aquele homem possuía era algo sobrenatural. Então Elias é aquele profeta que enfrentou os profetas de Baal, o profeta que orou, fogo desceu do céu. Elias tinha muita autoridade em Israel, mas Elias, ele pede a Deus a morte. Quando Elias pede a Deus a morte, e Deus então, ele fala para Elias transicionar Eliseu como profeta no seu lugar. Ele desce, você pode ler a história, ele vai ungir Eliseu, e Eliseu, ele poderia ficar contente com aquilo que ele já havia recebido. Mas quando Elias está para ser tirado dessa terra, ele vai dizer para Eliseu: ficai-vos aqui. E Eliseu vai dizer para Elias: não, aonde você for, eu irei. Então cada estação e cada lugar que Elias passa é uma palavra profética deixada para a nossa vida. Eliseu deseja uma porção dobrada, porque quando ele passa todas as estações, Elias pergunta para ele: o que tu queres? Ele fala: eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero 2 vezes mais. Só que para ele chegar a esse nível, ele precisou passar por esses caminhos. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Eliseu recebe uma primogenitura de porção dobrada. Para você poder entender um pouco o que era a primogenitura nos tempos antigos, era um direito que o filho exercia na morte do seu pai. O pai, quando morria, o primogênito recebia todo o direito da família, o direito de exercer uma voz de autoridade, exercer domínio sobre uma casa. Havia os filhos que nasciam com direito de primogênito, mas havia também uma primogenitura de coração, de aliança. Um exemplo, Jacó, quando deu para José aquela túnica, quem era o primogênito de Jacó? Rúben. Rúben era o primogênito. Mas quando você lê a história, Rúben não poderia receber aquele direito, porque Rúben, ele era inclinado para a maldade. Então Jacó deu a José como aquela capa, mostrando para José um direito de primogênito por aliança. Então existia naquela época uma porção dobrada, porque todo primogênito recebia o quê? Porção dobrada do pai. Todo primogênito recebia o direito de uma maior porção.
caía sobre ele o governo da família, e dentro do mundo espiritual, ele poderia profetizar para a família. Ele tinha direito. Davi também recebeu uma primogenitura de coração. Ele não era primogênito, mas quando Deus disse para Samuel: vai à casa de Jessé, que eu quero dar a Davi uma porção dupla para ele. Então Deus separa pessoas para derramar sobre eles uma porção dupla, uma dobre porção. E esse tempo, irmãos, é um tempo que nós vamos receber porção dobrada. Deus vai derramar porção dobrada sobre os filhos. Então, quando Elias parte e Elias vai para onde? A primeira parada de Elias, diga assim: Gilgal. Gilgal. Elias está indo para Gilgal. Entenda bem, você quer uma porção dobrada na sua vida. Nós queremos ser transicionado para recebermos uma porção. É um caminho. Nós estamos há 2 anos trabalhando para transicionar essa igreja a uma outra atmosfera espiritual. Não é fácil, irmãos. Em todos os níveis. Travamos batalhas espirituais. Batalhas espirituais. Ano passado eu travei muitas batalhas na minha mente. E foram batalhas que eu travei sozinho. Batalhas, uma guerra que eu nunca havia passado na minha vida. E não é guerra em nível de sexualidade, nada disso. Guerra espiritual. O demônio estava desferindo ataques. É quando você quer transicionar para um outro nível, não acha que o inimigo ele vai ficar de braços cruzados. Porque ele sabe que toda porção e todo nível que você atinge, Deus te eleva a um lugar maior. Então a primeira estação que Deus vai levar Eliseu, antes que ele recebe porção dobrada, se chama Gilgal. O que significa Gilgal, pastor Jefferson? Roda de rolar. A palavra Gilgal, no hebraico, roda, rolar, movimentação. A primeira coisa que acontece dentro de uma igreja que ela quer se transicionar para os 5 ministérios de Efésios 4:11, nós começamos a viver dentro de nós uma movimentação espiritual. Deus nos tira do lugar da estagnação. Deus nos leva a uma movimentação espiritual. Ao mover dentro de nós. Algo começa a acontecer dentro de nós. Então Eliseu vai para Gilgal, lugar de movimento. Deus estava levando Eliseu em uma movimentação, levando ele a entender que ele estava agora ele seria transicionado em uma outra dimensão. Gilgal também significa lugar de tratamento, de santificação e circuncisão. Gilgal também é um lugar que Deus trata conosco. Um lugar de tratamento. Deus trata, Deus nos ensina, Deus mexe conosco pelo lado de dentro. Deus trata com as nossas emoções, Deus trata com a nossa carne, Deus trata com a nossa mente, Deus trata com a nossa vida. Gilgal também é um lugar de tratamento e de santificação.
Nós não seremos transicionados em uma outra plataforma se nós não formos tratados, irmãos. Pessoas que não são tratadas não estão preparadas para viver o novo de Deus na sua vida. Tempo de igreja não significa nada para alguém que não queira viver o novo de Deus na sua vida. Porque tratamento é um processo que Deus coloca. Porque todo tratamento e todo processo que nós iremos passar, nós vamos precisar deixar algumas coisas. Nós vamos precisar de aprimorar, melhorar e também renunciar. Gilgal também é um lugar onde Deus trata. É um lugar também de circuncidão, que representa também um lugar de aliança, um lugar de pacto. Escute isso. Deus não vai usar pessoas, pega essa chave. Deus não vai usar vasos nesses últimos dias, antes que a igreja seja arrebatada, pessoas que não conseguem fazer alianças, não conseguem ter pactos, não conseguem ser circuncidadas no seu coração. Deus disse para Moisés, qual foi a palavra que Deus deu para Moisés antes de sair do Egito? Circuncidar aquele povo, irmãos. Porque quando Deus disse isso a Moisés, que todo macho deveria ser, porque isso representava o que naquela época? Aliança. Aliança. Nós temos que ter uma aliança com Deus. E a aliança, ela é um pacto firmado entre duas pessoas. Gilgal é um lugar de aliança. Deus, ele está dando à igreja uma oportunidade nesses dias. Deus tem nos levantado, nós estamos entendendo algo. Então o Gilgal é um lugar que Deus vai te levar a uma movimentação. Ele vai mexer com você. Ele vai tirar você desse lugar, irmãos. Vai te colocar dentro do centro da vontade dele. Castore camarabaste. Gilgal é o lugar que você deixa Deus te levar aonde Ele quer. Porque o homem espiritual não anda segundo a carne, ele anda segundo o Espírito. Nós não andamos segundo a nossa própria vontade, nós andamos segundo. Eu lembro um dia quando eu estava na Deus Conosco. Deus Conosco, deixa eu explicar que Deus Conosco era a igreja onde eu passei uma parte da minha juventude. É onde a Elisângela foi para casar comigo, tá, irmãos? Ela me procurou lá. Aí um dia na Deus Conosco, Deus falou comigo assim, através da profeta Solange. Irmãos, era uma negona, com todo respeito, tá, irmãos? Eu vou falar negão hoje, negona é da até cadeia, né? Nós tínhamos liberdade com ela. Era uma negona de uns 2 metros. Nós chamávamos ela de Solange, voz de trovão. Eu não conheço uma mulher com uma voz daquela. Ela já partiu para o Senhor. Era uma voz, toda de Júnior Trovão. E que é Júnior, aquilo é fichinha. Uma voz, irmãos. Uma mulher que ela capturava uma mensagem assim de Deus. Um dia ela falou comigo assim: Jefferson, a sua vida ainda, e vai chegar um tempo que você vai estar dentro da palavra de João. Você vai aonde o Espírito te mandar.
movimentação. Todos, e eu sei que não apenas eu, mas todos nós, que estamos sendo diligentes àquilo que Deus tem trago a essa casa. Eu sei que o seu espírito tem se movimentado, irmãos. Uma movimentação. Então Gilgal é esse lugar. Gilgal é esse lugar que Eliseu precisou passar por ele. Nós precisamos estar em Gilgal. Porque em Gilgal nós seremos movimentados, em Gilgal nós seremos tratados, em Gilgal nós seremos aliançados. E em Gilgal também, o Senhor disse para Eliseu: eu quero tirar de você a mentalidade do Egito. Em Gilgal nós deixamos a mentalidade do Egito, porque tem pessoas que saem do Egito, mas o Egito não sai dele, ele traz as raízes. Nós fomos livres do Egito, o Egito não pode estar dentro de nós. Alguém que está e alguém que passa em Gilgal, sai do Egito. Entenda isso. Gilgal é esse lugar, e foi nesse lugar que Eliseu teve que entrar juntamente com Elias. Depois que ele passa de Gilgal, eles vão para a segunda estação. Diga assim: Betel. Eles vão para Betel. E a palavra Betel significa casa. Essa igreja recebeu esse nome porque Deus me deu um sonho profético. Há 3 meses antes do pastor Éder nos emancipar, antes de virarmos casa de adoração, éramos torre de oração. Eu em um processo de oração, juntamente com o pastor Glenner, tivemos lá ontem na igreja do pastor Glenner. Foi uma benção, a pastora Eli ministrou a palavra, a equipe de louvor ministrou louvor, né? Estivemos na casa de Deus para as nações, lá em Santa Luzia. O pastor Glenn, um grande amigo nosso, e quando eu estava lá, estavam 5 meses de oração, todo dia às 3 horas da manhã. O pastor havia mudado, ele é militar, ele havia mudado o horário dele, e conseguimos dar uma pegada de oração de madrugada. Eu ainda morava em Santa Luzia, e eu lembro quando eu cheguei em casa para poder, a gente orava de 3 às 5 da manhã, chegava às vezes, dava uma cochilada. Quando eu peguei no sono, é como Deus tivesse tirado meu espírito de mim e me transicionou em outro lugar, irmãos. Não vou contar aqui o sonho, porque ele é muito grande, mas no final do sonho, eu consegui ler a placa da igreja, da nossa igreja hoje. Ela tinha Betel. Deus me falou: Betel é casa. Então Deus leva Eliseu em Betel, e Betel é um lugar de pertencimento. Escute isso: casa. Casa fala de quê? Várias coisas: família, proteção, segurança, amor, direção, união. Ele leva ele para Betel, lugar onde começa a descobrir as coisas de Deus, lugar de encontro e de descobertas. Betel é o lugar onde se desperta uma consciência profética, porque em Betel Jacó
teve uma visão que ele via uma escada que ia da terra ao céu e que vinha do céu à terra, e ele via anjos que subiam e anjos que desciam, porque a escada, ela simboliza, aleluia, uma comunicação entre a terra e o céu. Betel é o lugar aonde desperta uma consciência profética. Betel é o lugar onde simboliza novas dimensões. Betel revela o nosso destino. Betel é o lugar de transição. Betel é o lugar de céus abertos. Betel é o lugar que Deus abre a sua visão, irmãos. Betel é esse lugar. Ele leva Eliseu a Betel, porque ele precisa despertar em Eliseu uma consciência profética. Ele precisa revelar em Eliseu um destino, um caráter. Betel é esse lugar de dimensões, de portais. A igreja, ela precisa ser dimensionada em lugares altos. A vida cristã não é apenas você vir, sentar e ir embora. Você precisa mover, você precisa se movimentar, você precisa ser dimensionado em lugares altos no reino do Espírito. Deus quer te dar experiências maiores. Irmãos, eu estava nessa escola e eu nasci em uma igreja pentecostal. A minha igreja onde eu batizei, onde eu confessei Jesus Cristo, nós tínhamos mais de 50 igrejas. Os meus pastores eram mestres, não são, todos dois ainda é vivo. Pastor Rubens, pastor Felício, mestres. Mas uma igreja muito polida. Eu com meus 19 anos, a igreja já tinha um seminário para todos os obreiros, Job, era o nome do seminário. Jejum, significava jejum, oração e Bíblia. Job era um seminário com mais de 500 pessoas, durante 2 anos. Sabe como eu vi as revelações, eu com 19 anos? Nessas bobeirinhas que você vê aí, nego revelando identidade, placa, umas mentiraiadas. Eu vi aqueles homens se movendo, irmãos. Andava eu, o Marcelo que veio aqui, que hoje é casado com a prima da pastora Elisângela. Eu cheguei atrasado, mas o Marcelo no Job. Aí vi os pastores do Espírito Santo ministrar. Nós chegamos, quem chega atrasado, chegamos atrasados, sentamos atrás. Aí ministrou, foi sobre angelologia nesse dia, uma coisa assim. E de repente, uns 300 obreiros. Ele falou assim: Marcelo, levanta. E o Marcelo está sentado lá atrás. Eles chegavam de viagem do Espírito Santo, vinham, ministravam e voltavam, não conhecia ninguém, mas era o nível de intimidade. Eles abriam a palavra e diziam assim, eles liam a palavra e os demônios começavam a manifestar, irmãos. Eles expulsavam demônios lendo a Bíblia. Era uma igreja que se movia muito já no sobrenatural. Então eu já vi coisas na minha juventude, mas quando eu estava agora ali no EP, eu vi coisas que eu não tinha visto, irmãos. De homens fluir no Espírito de uma maneira sobrenatural. A profeta, ela estava ministrando sobre como ouvir a voz de Deus. E de repente ela pediu assim umas 10 cadeiras. Colocaram assim 10 cadeiras. E ela aqui, colocaram 10 cadeiras. Ela foi chamando as pessoas. Eles foram sentando. E ela falou assim: quando o Espírito Santo começar a dar vocês
as revelações, vocês podem falar. E ela está pregando, como eu estou aqui. De repente um levanta a mão e falou assim: eu estou vendo alguém aqui dentro, que quando tinha 8 anos de idade, estava com um vestido verde, assim, e você passou por isso, isso e isso, e falava nome. De repente a pessoa levantava, e a pessoa tinha sido molestada, violentada. Aí de repente o outro aqui fala assim: eu estou vendo aqui um escudo, eu vejo um escudo, nesse escudo eu vejo uma pomba. De repente uma pastora, não sei se era do Chile, ela levanta e fala assim: a minha igreja, o meu escudo, da logo da minha igreja é o escudo, no escudo tem uma pomba. E o profeta levanta, irmãos, é lindo. De repente Deus tomou outro e fala assim: eu vi uma mulher aqui que perdeu 2 crianças, recebeu um bolo, irmãos, a mulher atrás de mim começou a chorar e gritar, teve 2 abortos, recebeu um bolo consagrado e matou 2 crianças. Isso é sobrenatural. Irmãos. E de repente alguém levanta e fala assim: eu escuto um barulho de locomotiva, escuto um barulho de trem. Trem bom, Minas. O nível de revelação, irmãos, sobrenatural, Nabi, Betel. Você crê nisso, irmãos? Eu creio. Irmãos, coisas assim, você fala assim: a igreja, porque o diabo ele foi muito estrategista, ele adormeceu a igreja, ele trouxe um adormecimento. O diabo ele foi muito sutil nesses últimos anos, em tirar da igreja o apostólico, o profético. Quando nós lemos Atos, que a igreja de Atos, irmãos, era um Filipe, está num lugar de repente e aparece no outro, é transladado de um lado para o outro. Será que esse Deus mudou? Nós acostumamos com cultos mornos, frios, com coaches enchendo linguiça, dando ao povo migalhas e migalhas. Um evangelho de prosperidade. E o sobrenatural foi se esvaindo da igreja, sutilmente. Porque falar em línguas não existe mais. Isso não, aqui não existe, irmãos. Os 12 dons estão aqui. Os lençóis e aventais de Paulo curavam os enfermos. A sombra de Pedro era projetada para os enfermos passar e ser curado. É uma igreja até o que está orando para um Pedro que está preso. E de repente Deus manda um anjo. E Pedro, todo preso por correntes, por soldados. E o anjo entra dentro daquela cadeia. Pedro guardado por várias sentinelas. O anjo toca. Desperta Pedro. Pedrão, acorda. Levanta, calça suas sandálias. Acorda. E a igreja orando. E o sobrenatural acontecendo. O sobrenatural sendo manifestado. Aleluia.
Nós precisamos de orar mais, irmãos, orar mais, orar mais. Nós temos que orar até que o céu rasga nesse lugar. Orar até que os paralíticos comecem a levantar de novo. Ei, escuta isso. Não existe igreja escondida. Igreja não é boteco. Igreja é casa de Deus. Ah, pastor, esse ponto é ruim. Não tem ponto ruim de igreja. João Batista tinha uma igreja no deserto. E a multidão ia, presbítero, porque os sinais estavam lá. A unção estava lá, Claudinei. O poder de Deus estava lá. Deus estava ali no deserto com João Batista. Ele era uma voz que clamava. Ele era o Nabi, uma voz. Se os sinais começar a acontecer aqui, pessoas saem de outra nação para vir beber das águas. Que me faz sair daqui para ir lá para Pelotas, porque tem uma poção maior de envergadura naquele lugar, e pessoas saem de vários lugares para ir beber daquelas águas. O apóstolo um dia saía de Pelotas para ir para Honduras. Irmãos, é assim, porque Betel é esse lugar. Betel é o lugar que revela a grandeza de um Deus poderoso, de um Deus que ainda faz, de um Deus que ainda opera, de um Deus que ainda faz prodígios e maravilha. É esse lugar que Deus está te transicionando nessa noite. Vou te dizer algo: a sua vida não será mais a mesma. Deus vai te visitar em sonhos, Deus vai te transicionar em outras dimensões. Esse é o tempo. Betel é o lugar de dimensão. Choremaramasore mi canto ramasturi mi canta ramasto. Que namandoste canasso. Esse lugar, irmãos. Eu estava ali e eu fiquei muito impactado também com uma igreja que, segundo o apóstolo me falou, o Juvenal, era uma igreja do tamanho da nossa. A igreja que foi o EP do apóstolo Osmar Castro. A igreja é um quarteirão desse bairro nosso, um quarteirão. A igreja tem campo de futebol, a igreja tem academia, é uma estrutura fenomenal. Eles começaram como nós, mas o nível de excelência. Esses dias eu deixei uma palavra no meu Instagram. Nós precisamos aprender a valorizar os nossos primeiros começos. Sabe onde Deus vai medir a nossa excelência? É agora. Se nós não estivermos prontos para algo maior, Deus nunca vai nos entregar. Se nós não aprendermos a fazer excelentes agora. É agora que nós temos que dar o nosso melhor. Porque é nas pequenas tarefas que Deus te entrega que o seu coração é medido. É aqui que Deus mede o nosso coração. É aqui que Deus nos conhece. Davi, ele foi levar leite, pão e queijo. E voltou como? E voltou como um guerreiro que matou Golias. Mas ele era obediente nas pequenas tarefas. Porque o seu irmão disse assim: Davi, presunçoso, com quem você deixou as poucas ovelhas de papai.
Davi cuidava das poucas ovelhas, dando o seu melhor. Dê o seu melhor, irmãos. Peça a sua melhor roupa. Entrega a sua melhor oferta. Trabalha com amor, com carinho, com zelo, com alegria. Nós temos que dar o nosso melhor. Aqui que Deus está medindo o nosso coração agora, para nos entregar algo maior. Betel é o lugar de casa. Deus quer nos revelar, para nós prosseguirmos. Quando ele sai de Betel, ele vai para a terceira estação. Diga assim: Jericó. Jericó representa primícia, obediência, tomada de território. Uau! Quando eles saíram, quando Josué assumiu a liderança, qual foi a primeira cidade que Josué tomou? Diga comigo: Jericó. A primeira cidade, primícias, lugar de tomada de território. Jericó fala de uma nova revelação, uma nova temporada. Jericó também simboliza deserto. Temos que aprender a lutar, treinar, a pelejar. Em Jericó temos que defender o que temos. Jericó é esse lugar, irmãos, onde um exército se levanta, pessoas aguerridas que vão tomar o céu por violência. Jericó simboliza tomadas de território. Eu estava em uma das palestras. Teve uma palestra que eles ministrou sobre atos proféticos e símbolos proféticos. Ia citando os versículos bíblicos. E eles pegaram uma estaca, tinha lá uma estaca. E o pastor Rony, profeta Rony, gostei muito dele também, move muito na palavra. E estava com uma estaca na mão. E falou assim: quando você quer tomar um território, você finca a estaca no lugar. Eu, uau. Falei, uau. Falou, você pega a estaca, você unge ela com óleo, e você finca a estaca e decreta tomada de território. Eu, uau. Falei, Senhor, nós vamos marcar uns lugares nesse bairro, Senhor. Vamos sair como os espias na madrugada. Vamos marcar o território, lançar as nossas estacas. Tomada, irmãos. Uau! Tomada de território. Jericó é esse lugar, é o lugar da tomada, é o lugar do avanço. É o lugar onde nós aprendemos a lutar, nós aprendemos a pelejar, nós aprendemos a usar as nossas espadas. Teve um momento lá que o apóstolo pegou uma espada que ele trouxe de Jerusalém. Linda, irmãos, linda, toda cravada em hebraico. E ele começou, no momento que as meninas estavam dançando, e eu achei assim, parecia que elas estavam dançando com, parecia que havia instrumento na mão daquelas meninas. Era uma dança muito violenta. Os movimentos de guerra, meu irmão, é algo assim, é forte. O Pablo ficou assim, pastor, o que é isso? Irmãos, elas não cansam. Se vê assim o Espírito Santo tomando o corpo. Aí de repente o apóstolo pegou uma espada, o apóstolo, não Marcos Fernando, o Omar, ele começou com a espada. E olhando aquilo assim, alguém fala, isso é loucura. Não, irmãos, é o mundo espiritual. E no momento de guerra espiritual, você conectava assim, naquele ambiente. E ele ficou ali alguns minutos, mais de uns 10 minutos. Aí depois ele pegou a espada e fez assim. Eu entendi, cravou o inimigo.
tirou, fez assim, limpou. Falei, Aí alguém critica, mas você vê uma igreja que tem 30 funcionários. Uma atmosfera sobrenatural. Porque nós temos que entender que nós estamos em um território onde o diabo não quer que nós avançamos. Vidas precisam ser salvas. Quantas pessoas precisam ser alcançadas nesse bairro? Quantas vidas estão presas no espiritismo, no catolicismo, em vícios? Nós precisamos de avançar como igreja, ganharmos vidas para o Senhor. Qual é o nosso nível de guerra espiritual? Quais são as potestades que atuam nesse bairro e tem que ser vencido nesse lugar? O que prende a tua casa, seu filho, teu esposo, eu não sei quem da tua casa, que precisa ser desatado. Jericó é o lugar que os guerreiros se levantam com espada para tomar e avançar. Nós avançaremos, nós tomaremos. Estocasto, tu és um guerreiro, há uma espada nas tuas mãos. Desembanha a sua espada. Tu és um Samar. Não desista do seu campo de lentilha. Olha para alguém carinhosamente e diz assim: não. Fala assim para alguém: não desista do seu campo de lentilha. Samar defendeu o campo de lentilha. Samar lutou. Samar tirou a espada para os filisteus. Aqui não. Ele sozinho, ele venceu o inimigo. Eu dou uma ordem em nome de Jesus, que os nossos inimigos vão recuar, porque Deus está levantando um exército aqui nessa noite, com espada nas mãos, com espada nas mãos, com espada. Que vão tomar, que vão avançar. Caia na chacafarapá. Tem uma glória nesse lugar, tem uma presença nessa casa. Põe-te de pé, põe-te de pé. Tem uma glória nessa casa. Estorabachando cantorapiacatarapá. Estoracastorasocamanasse. Chocaramassúria. Meu Deus, meu Deus. Para nós finalizarmos, eu quero finalizar com esse exército de pé. A última estação, Jordão, que significa aquele que desce. Aquele que desce. É o último estágio para receber impartição e porção dobrada. Jordão significa uma porção do sobrenatural. O começo de um novo fluir do Espírito Santo. O ministério de Jesus começou aonde? Diga assim: Jordão. Jordão. Quando ele foi batizado por quem?
João Batista, uma pomba, ele levantar das águas, uma pomba em forma corpórea pousou sobre ele. Símbolo do sobrenatural. Jordão é o lugar da transição, é o lugar do fluir do Espírito, é o lugar onde os famintos desejam descer para beber dessas águas. Era macantore manabrastorebe. Dididadomassomina cantore manaramassore. Ai, joramanaracana manarasomanaya. Jordão é esse lugar. Feche os teus olhos.